Acho que dá Santos, ainda mais que parece que o Cudê tá de saída pro Celta de Vigo, né? Então... Não falou o placar, que é o mais importante. 2-0 Santos. Ainda, Arthur Gomes, primeira jogada dele, tá armado, o contra-golpe, pegou o Lomba, sobrou Caio, gol! Corinthians e Atlético Mineiro, Neoquímica Arena, sabadão. E aí, Léo? Acho que vai dar Galo. Acho que vai dar Galo. Acho que vai dar 2-1 Galo. Foi livre para os dois times, né? Curiosamente. Vai lá. Olha o Keno jogando lá dentro, a chance do gol! Gol! Pra mim vai ser 2-0 Palmeiras. Muriel, esse escapa, o Palmeiras insiste, pega pro gol! Gol! É do Palmeiras! Então é isso, pessoal. Segundo episódio aqui, o programa 4x0 é Rala. E dessa vez estamos aqui com a nossa bancada agora ampliada, né? Como vocês podem estar vendo, a gente está aqui com o Thiago, já participou da primeira vez, é fixo aqui do programa. Leonardo também está aqui. Pablo Rodrigues aparecendo aqui na bancada dessa vez. E o nosso convidado ilustre aqui dessa vez, o Barbosa, Isaías Barbosa, está aqui. Inclusive, eu vou começar pelo nosso convidado especial. Vou primeiro aqui esperar só uma abertura para todo mundo se apresentar aqui rapidinho, falar aqui rapidinho mais ou menos o que pensa aí sobre os jogos e o que a gente vai comentar aqui. Você, Thiago, sua apresentação aí, você vai falar um pouquinho do jogo do Fluminense aí, 2-0 Palmeiras, o Veiga arrebentou, é isso, né? É isso, 2-0 Fluminense, jogo muito apático por conta do VAR, 5 minutos de parar de jogo, depois a gente comenta isso aí. É isso, bora que bora. Léo, você aí com essa camisa aí maravilhosa, né? Do Vasco. O Vasco finalmente venceu lá fora, né? Na Ilha do Retiro. Muito importante esses 3 pontos. É verdade, né? Eu fui chamado de clubista quando eu falei que o jogo ia ser 1-0 Vasco. Mas tudo bem, foi 2-0 e a gente segue aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Vasco. Pablo Rodrigues, e aí, Pabinho? Vitória importante do Vasco. O Cano deslanchou, fez 2 gols aí, né? Já tava há muito tempo sem fazer gol, o Vasco muito tempo sem vencer. Importante a vitória do Vasco, hein? Tem que falar ufa, né? Porque 9 jogos sem vencer no Brasileirão, Cano, 9 jogos sem marcar, logo ele marcando, logo o Vasco vence. E é isso. Show de bola. Isaías, e o nosso Mengão, Isaías? Nosso Mengão empatou com o Atlético Goianiense. Aí eu já gostaria que você já desse a entrada e já começasse a falar o que você achou do jogo. Será que o Flamengo perdeu 2 pontos? Ou seja, deixou de fazer esses 2 pontos? Ou ganhou 1 ponto? Foi um empate assim com cara de derrota? O que você achou aí? Qual é a sua visão sobre esse jogo aí? Boa tarde a todos. Queria já de início agradecer o convite de todos e parabenizar vocês por esse canal, por essa iniciativa, que com certeza será de grande sucesso. Em relação ao jogo do Flamengo, foi um jogo frustrante. Por quê? O que acontece? Todos nós esperávamos até uma goleada do Flamengo, né? O pessoal, por causa do Rogério Ceni, né? Todo mundo na maior expectativa. E então acho que nós perdemos 2 pontos. Com certeza perdemos 2 pontos. Mas pensar para frente, né? Bola para frente. Tivemos uma falta de sorte tremenda com aquele gol ali que o Lincoln perdeu, que até minha avó fazia, né? Até minha avó tem 90 anos fazia aquele gol. Então, quer dizer, olha a coincidência. Tá dando tudo negativo, parece. Quem estaria ali? Seria o Pedro. Pedro ou Gabigol estaria ali. Aí a seleção em cima de convocar o Gabigol, o Pedro também. Aí quem entrou, Lincoln. A torcida do Flamengo não aguenta mais o Lincoln. A torcida do Flamengo não aguenta mais o Lincoln. Vai fazer o quê? Depois a gente fala mais sobre isso. Então, você comentou aí sobre esse lance, que foi um lance, eu diria, grotesco, porque um jogador profissional não pode, ali dependendo do resultado, no final do jogo, ali no acréscimo, né, entrar da maneira displicente que ele entrou ali para fazer aquele gol ali. Como você disse, até a vozinha fazia aquele gol. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
Você considera esse erro, porque foi um erro, foi uma falha técnica do Lincoln. Você considera que esse erro do Lincoln, ele foi pior do que o Hugo? Aquela falha bizonha que o Hugo teve também, já na Copa do Brasil contra o São Paulo? Porque assim, o erro do Hugo foi um erro grotesco, mas ainda pode não dar nada. O Flamengo pode passar do São Paulo. Mas esse erro do Lincoln, inclusive, tem informações aí de bastidores que os próprios jogadores estão ali pé da vida com essa falha do Lincoln. O que você acha que foi pior? Esse erro bizarro do Hugo ou esse erro grotesco do Lincoln? Olha, na minha opinião, com toda a repercussão negativa desse lance do Lincoln, porque também a torcida já não aguenta ele desde lá aquele gol perdido contra o Liverpool, né? E o jogo tava 1-0 Liverpool, já na prorrogação, né? Se ele faz aquele gol ali, provavelmente iria para os pênaltis. E pênalti é loteria, né? Então, desde lá que ele tá queimado com a torcida do Flamengo. E teve um outro jogo aí, que ele também perdeu um gol facílimo. Só que ninguém pegou no pé dele porque o Flamengo acabou ganhando esse jogo. Então, ficou no esquecimento. Agora, esse jogo de ontem, pô, não tem como. 3 pontos, cara. O Flamengo estava na liderança hoje. O Flamengo está em segundo lugar, assim, em pontuação, né? Tá junto com os 3. Tem 3 clubes com a mesma pontuação. E o Flamengo está ali junto. E o Flamengo estaria junto do primeiro, com a mesma pontuação. Perderia apenas no saldo de gol. Então é imperdoável um gol daquele aí, porque até, como eu falei, até minha avó fazia. Mas eu, particularmente, eu acho o do Vinícius, do goleiro do Hugo, o pior. Porque foi uma tremenda irresponsabilidade. Ele Agora poderia fazer várias coisas e optou por fazer aquilo ali. Ele não poderia nunca fazer aquilo ali. Quando ele entrou no lugar do goleiro machucado, né? Ele entrou no lugar do goleiro machucado. Então ali foi uma responsabilidade. O do atacante do Flamengo, o Lincoln, foi falha técnica mesmo, não foi irresponsabilidade. Ele errou, foi ruim, ele é ruim mesmo. Exato. E já o Hugo foi irresponsável totalmente. Ele poderia fazer várias coisas, menos dar aquele drible ali. Ele não poderia fazer aquilo ali nunca. Pois é, entendeu? Assim, ele tá entrando. O perde o jogo com o São Paulo agora, por causa daquele gol que o Flamengo levou, é mais de 50 milhões que ele vai perder aí. Exatamente, e é muito complicado, né? Milhões, é jogo decisivo, é mata-mata, não tem como. 3 agora, pontos, você pode é verdade. 3 pontos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, como. Isaías. Assim, tecnicamente, você viu o jogo, teve alguma coisa que você gostou? Você acha que... Outra pergunta, saber se você gostou de alguma coisa daquele jogo ali do Flamengo e saber da sua pessoa o que você acha em relação ao Ceni. Você acha que ele errou em algumas mudanças? Por que será que ele continuou com o Thiago Maia depois do Thiago Maia sentir, né? Ele ficou ali com o Thiago Maia, a gente sabe que o Arrascaeta tá machucado, mas será que não dava pra ter colocado um pouquinho antes? Porque a falha do gol começou com o Thiago Maia, né? Ele errou, e aí caiu, pediu pra sair, e aí veio aquela lambança bizarra do Léo Pereira. Inclusive também vou querer saber sua opinião logo sobre essa zaga do Flamengo. Então assim, o que você acha que teve de bom no jogo pro Flamengo? E se o Ceni acertou nas mudanças ou que ele errou? Eu acho assim, que nesse jogo, particularmente, não teve nada de bom no Rogério Ceni. Nós esperávamos mais. Mas o que acontece? O Rogério Ceni, ele veio queimar lá do Cruzeiro, ele deu tudo errado lá no Cruzeiro com ele, né? Porque ele quis barrar vários jogadores, ele quis dar uma de peitudo, né? E foi fritado. E no Flamengo não, ele tá querendo dar uma de paizão. Ele quer passar a mão. Então ele não quer barrar os caras. Porque Léo Pereira e esse outro zagueiro, esse grandalhão, esse poste, Gustavo Henrique, né? Os caras já provaram que não tem condições, cara. Eles são ruins demais. O Flamengo investiu um dinheiro alto, então o que acontece? Querem provar que os caras têm condições, mas não tem. Eu achei, quando o Flamengo fez as contratações dele, eu achei que seria uma boa. Porque os dois zagueiros, Gustavo Henrique, como o Léo Pereira, eram bons jogadores lá no clube deles, no Santos e no Atlético Paranaense. Mas não deu certo no Flamengo. Não adianta, não deu certo, já testou várias vezes. O jogador da base, o Natan, quando entra, é muito superior a eles.
E o Flamengo, nesse ponto da defesa, uma falta de sorte tremenda, cara, porque o Flamengo tinha um monstro ali que era o Pablo Mari. Pablo Mari, o ano passado, se vocês pegaram o jogo do Pablo Mari, ele e o Rodrigo Caio, rapaz, segurava tudo ali. Aí o que acontece? Pablo Mari foi comprado por 5 milhões de reais. O Flamengo vendeu ele em menos de um ano, parece que foi 7, 8 meses, por 95 milhões de reais. Foi o melhor negócio que existe, não tinha como segurar. Não tinha como segurar esse cara. Então a defesa do Flamengo... Aí depois o Flamengo vai e perde o Rodrigo Caio, porque se machucou muito tempo. Quando melhorou, a seleção vai e convoca e entrega ele machucado novamente. É incrível. Olha que coisa, né? É incrível. Aí a seleção do Uruguai, a seleção do Uruguai convoca o Arrascaeta e entrega ele machucado. Exato. E convoca o Everton Ribeiro. A seleção do Uruguai convoca o Arrascaeta. Entrega ele machucado. O Flamengo sem Arrascaeta, Everton Ribeiro, sem Rodrigo Caio, fica complicado, cara. O Chile convoca o Isla, né? Deixa a gente sem essa opção. Exatamente. E então, muito importante que você falou no começo ali. E o que acontece em relação ao ano passado também, que o Flamengo ganhou praticamente tudo. Pô, a torcida do Flamengo também, né, cara? Faz falta, hein? A pandemia aí veio arrebentando, né, cara? Maracanã não perdeu quase. Empatou uma com o São Paulo, não perdeu quase nenhuma ano passado no Maracanã. E outra coisa, Isaías, você comentou aí, né? Quando alguns clubes pequenos, por falta de recursos, mandavam o jogo para Brasília, o Flamengo também jogava em casa. Exatamente. Brasília lotado. Você Esse ano comentou, não teve nada disso. Você comentou sobre a seleção, né? Porque o Flamengo tá jogando contra seus adversários e a CBF, né? Porque agora surgiu uma notícia, o Pedro tá machucado. E ele machucou lá com a amarelinha. Eu não sei se vocês já perceberam isso, tanto os vascaínos, né? Embora vocês, infelizmente, não estão lutando lá na parte de cima, no início do campeonato estava, mas quem está lutando lá em cima na parte da tabela, já deu para perceber que eles estão fazendo tudo pro São Paulo levar essa. São Paulo está muito tempo sem ganhar nada. Eles estão fazendo de tudo. Ó, eu vi o jogo do Grêmio e São Paulo. O Grêmio foi operado. Cara, negócio absurdo. E eles mudaram o juiz do VAR. Era um juiz, na semana eles mudaram para um paulista. E ninguém fala nada. E vamos deixar registrado aí, Isaías. Vamos deixar registrado só um pequeno registro. O presidente da CBF é São Paulino. Aí, o que acontece é o seguinte... Olha só! O que acontece é o seguinte, você falou aí do Pedro, o Pedro foi machucado, agora tem o Real Madrid aí, né? A Fiorentina deve estar louca lá, porque o Real Madrid tá de olho, que oferecendo aí 30 milhões ofereceria para o Pedro, mas o Flamengo tem a prioridade. Eu vejo que, Pabinho, você assistiu o jogo do Flamengo e você meio que balançou a cabeça aí quando o Isaías falou do São Paulo, que estão favorecendo o São Paulo. Você acha que o Flamengo ainda pode ser considerado como favorito pela briga, sabendo que o Galo tem 3 pontos a mais e tem um jogo a menos, e o São Paulo, por incrível que pareça, tem a mesma quantidade de pontos e 3 jogos a menos, que vamos deixar registrado aqui. Eu, como rubro-negro, também quero deixar minha revolta, porque esses jogos não aconteceram ainda. O Flamengo jogou um atrás do outro, tá vendo? O Isaías tá concordando ali. E o São Paulo não joga, por que será? Você concorda, Pabinho, que estão entregando o título pro São Paulo? O Flamengo não é mais favorito? Qual é a sua visão? Então, eu discordo plenamente, pô. Plenamente. O campeonato, desde 2004, ele não é tão disputado. Desde 2004. Então, assim, se o São Paulo ganhou do Flamengo de 4-2 no Maracanã, não foi culpa de árbitro, não foi culpa da CBF. O Flamengo jogou mal aquele jogo. Jogou mal demais. Poderia sair com a vitória. Perdeu 2 pênaltis, o jogo poderia ter mudado. O São Paulo fez mais um gol com o Brenner lá. E discordo plenamente, porque o Atlético Mineiro tá na frente, tá jogando bom futebol. O Internacional também agora, não sei agora com o Abel, né? Abel tá na má fase danada aí, tá meio ultrapassado. E o Flamengo tem um time muito bom, pô, pra poder chegar lá na frente.
Porque no momento os jogadores estão tudo machucados, outros estão na seleção, contundido. Eu não ouço falar mais do nome daquele garoto, Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro. Tava no Grêmio, eu acho. Não ouço mais falar, aí tem que botar o Lincoln pra jogar. Essa última partida agora O Lincoln entra e não consegue fazer o simples, que é botar a bola pra rede. Rogério Ceni não dá pra aguentar desse jeito, pô. Ele viu que o jogador estava mal. Colocou o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou, deu um passe pro gol. Aquilo foi um passe lindo, deixou na cara. O cara não fez o gol. E o São Paulo tá jogando futebol, mais ou menos tá dando jogos. Contra o Flamengo no Maracanã, o segundo jogo lá pela Copa do Brasil, não jogou nada. Não jogou nada. E o Flamengo, pior ainda, entregou o jogo. São Paulo não tem culpa. São Paulo foi e ganhou o jogo. 2-1. E aí, cara? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, Léo, aí a gente vê aí que o Fabinho falou do Arrascaeta, né? A gente sabe que o Arrascaeta tá machucado. Você concorda com essa visão do Isaías, que estão fazendo de tudo para que o São Paulo volte a ganhar, sabendo que a presidência da CBF é tricolor? Você tem essa visão? Você acha que o Flamengo... O Fabinho não me respondeu essa pergunta, mas eu quero que você me responda. Ele ainda é cotado como favorito para ganhar o campeonato? Assim, eu não sei se há um complô orgânico, né, para favorecer o São Paulo, mas a gente pode perceber que existem algumas distorções. Algumas coisas bem objetivas. Por exemplo, a quantidade de jogos atrasados. O São Paulo tem... É o único time que tem 3 jogos a menos. Né? Desde a primeira rodada, o São Paulo vem tendo que o primeiro jogo que o São Paulo deixou de jogar foi o primeiro jogo do campeonato. Desde a primeira rodada que o São Paulo não segue a rodada regularmente. E são adversários que são, vamos dizer assim, teoricamente favoráveis para o São Paulo ganhar, né? Então, por exemplo, é o Goiás, é o Ceará, né? Então, é estranho. No mínimo, para ficar numa palavra aqui moderada, é estranho o São Paulo ser o clube que tem menos jogos para jogar. E o Flamengo sendo prejudicado pelo excesso de... Aí também não consigo afirmar que é uma coisa orgânica contra o Flamengo, nem a favor do São Paulo, mas é fato que o Flamengo está sendo prejudicado, porque está tendo muitas convocações que não teriam a necessidade de acontecer, até porque às vezes são jogadores que não vão ser titular nos jogos, né? E é isso. Então o Flamengo sofrendo com a perda de jogadores para as convocações e o São Paulo sendo favorecido com esses jogos adiados aí. Então é isso, gente. Vamos dar seguimento aqui. Essa opinião, o assunto tá quente, tá importante aqui. Falar do mais querido, né? Do Mengão. É o seguinte, Fabinho, você iria falar aqui sobre essa situação, ou já estava falando, sobre essa situação que o Isaías colocou, o Thiago também concorda, que o São Paulo, ele tá com 3 jogos a menos. E você alega, não, mas ele não tá jogando Libertadores. É por isso mesmo, é por isso que ele não tá com esses jogos aí, ele deveria já estar jogando. O Flamengo tá jogando Libertadores e fez jogos aí. Você acha que o São Paulo não tá sendo favorecido com isso? E outro ponto importante, o Flamengo tá jogando esse futebol todo para ser campeão? E aí? Tá, vamos lá. Vamos falar do São Paulo e os jogos atrasados. Não é porque não vamos falar do São Paulo, vamos ver outra história, do outro lado. Os jogos de São Paulo, Ceará, Goiás e Botafogo, né? Os jogos já foram remarcados. Foram remarcados já para o dia 25, se eu não me engano, o jogo do Ceará. E vai ser dia 9 de dezembro do Goiás, do negócio assim. E do Botafogo vai ser dia 15. O São Paulo não jogou ainda, não porque não está mais na Libertadores, mas porque o Botafogo tinha um compromisso, o Ceará tinha um compromisso e o Goiás tinha um compromisso. Não tinha como encaixar esses jogos. Ah, mas o São Paulo tem que jogar já. O Botafogo estava disputando o jogo contra o Cuiabá. E o Botafogo está disputando o Brasileirão ainda. Não tinha como encaixar esse jogo. Ia ficar pesado.
Ceará, a mesma coisa. Tava jogando ainda também. Contra o Palmeiras, pouco tempo daí. Brasileiro e Copa do Brasil, não tinha como encaixar. Botafogo foi eliminado, vai encaixar agora, mas remarcado já. Ceará foi eliminado, vai jogar, já foi remarcado. Mas você acha que Tudo não demorou agora, muito assim não, Fabinho? Não demorou muito pra remarcar esses jogos? Não demorou muito. Não demorou muito, porque o São Paulo estava disputando ainda. Tava jogando ainda. E o Botafogo, o Ceará também estava jogando. O Ceará foi eliminado semana passada ou semana retrasada? Semana passada. Não foi eliminado ainda não. Teve o primeiro jogo contra o Palmeiras. Foi eliminado. Não, primeiro jogo. E 3-0 sobre... O São Paulo, eu discordo. O Flamengo estreou em casa contra o Atlético Mineiro, jogando nada. Perdeu. Segunda rodada, poderia ganhar do Atlético Goianiense, levou uma sacolada. E o São Paulo foi ganhando jogos. E o São Paulo tem 3 jogos, não significa que ele vai ganhar os 3 jogos. Porque também não tá jogando esse futebol todo. E o Flamengo, outra coisa, também não tá jogando futebol pra ser campeão. Não tá. Se a gente botar aí time pra ser campeão aí, a gente bota o Internacional, que começou bem, teve uma parada aí, do Atlético Mineiro. Que é overpower, muito. Mas aí deixa eu te perguntar, Fabinho. O Flamengo, de repente, não tá jogando bem porque Pedro foi convocado, Everton Ribeiro convocado, Rodrigo Caio convocado, tiraram a Arrascaeta, enfim, os principais jogadores. Tiraram. E aí o presidente da CBF é São Paulino. Outro ponto importante aqui é o seguinte: aquele primeiro jogo lá contra o Galo, na minha opinião, o Flamengo jogou bem. Perdeu com aquela infelicidade do Luiz, mas atacou muito, perdeu muito gol. Agora, contra o Atlético Goianiense, concordo, deixamos passar aí aquele 3-0 e esse empate foi frustrante. Mas e aí? Você não acha que esses problemas aí, inclusive da CBF, trazendo... Poxa, a gente já não tinha o Gabigol machucado. O cara tirou o Pedro, o artilheiro do time. O que você acha? Vamos lá. Vamos botar aí, você é o Tite. Você tem que escolher atacante. Você vai escolher Luciano e Brenner ou Pedro para a convocação da Copa do Mundo, da eliminatória e para a Copa do Mundo 2022. Vou escolher Pedro. O Arrasca, jogando muito. Vou convocar. Everton Ribeiro, não vou convocar? Eu pergunto se não quer ir para a seleção. Claro que é pra seleção, pô, tem que ser convocado, pô. Eu não posso convocar o Lincoln. Eu não posso convocar o Ribamar. Eu vou convocar o Pedro. Porra, o Pedro tá jogando futebol lindo. Tem que ser convocado. Ah, mas tá atrapalhando o Flamengo. Meu amigo, o Flamengo tem peça para repor. Flamengo tem peça para repor. Agora, se os caras não estão jogando futebol fino, aí é outra história. Aí é outros 500. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, Isaías. Ele falou que tem que chamar o Pedro, não pode chamar o Lincoln, tem que chamar os jogadores que estão se destacando. Mas também tem que machucar nossos jogadores e devolver machucado? O que você acha disso? Eu sou até da opinião. Convocar tudo bem que todos os jogadores querem ser convocados, né? Porque se valorizam muito. Agora eu sou da opinião que quando o jogador é entregue machucado, a CBF teria que arcar com os prejuízos. O cara fica encostado, desfalca o time e recebe o salário dele normalmente pelo clube. Eu sou da opinião que a CBF tinha que arcar com os compromissos, até o cara voltar. E o São Paulo, independente disso dos jogos remarcados, que o Flamengo está sendo muitos jogadores convocados e sendo entregues lesionados, mas é coisa que não dá para a pessoa perceber. É aos pouquinhos que a CBF vai tirando e colocando no São Paulo. Peguem o jogo, Grêmio e São Paulo. Cara, o Grêmio foi operado. E ninguém fez nada. E mudaram, o cara do VAR botaram um paulista. Não existe isso. Se vocês assistirem o jogo, vocês vão ver o que eu tô falando, é verdade. E o Flamengo está sendo muito prejudicado, cara. Não sei se vocês viram a declaração do Galvão Bueno. Ele falou que aquele impedimento do Gabigol contra o São Paulo, aquilo não foi impedimento nunca. Quando o Vasco teve um lance desse também, que deram o impedimento do Vasco, não existiu. Aquilo ali é maluquice, aquilo ali foi para favorecer o São Paulo. Teve um toque de mão claríssimo dentro da área do São Paulo. Cortou a trajetória da bola. Eles não deram o pé, nem o mandou olhar o VAR. No mínimo teria que mandar olhar o VAR
E se o juiz achasse que não fosse, beleza. Mas no mínimo tinha que olhar o VAR, nem isso. É muitos detalhes, são pouquinhos que as pessoas não percebem, mas no final soma tudo. E o São Paulo com certeza se beneficiado. Mas se tu botar pro outro lado também, né? Cara, aquele pênalti com linha e tudo não dava pra ver. Claro que não tava impedimento do Gabigol contra o São Paulo. Mas se tu botar pelo outro lado também, o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro e o Gaciba mesmo falou que foi erro grotesco da arbitragem. Foi um jogo, eu lembro disso. Teve um jogo que o São Paulo teve uma falta de sorte disso aí. Mas foi um jogo. O Flamengo tá sendo vários. São Januário, Vasco e Flamengo. São Januário, Vasco e Flamengo. Vasco fez o gol com Cano e o Flamengo anulou o jogo. Outro detalhe. Não, também eu achei errado. É porque a tecnologia fala que foi impedimento. Igual esse do São Paulo, eu achei que não foi. Absurdo aquele impedimento. Agora, olha essa outra coisa, voltando um pouquinho, desculpa aí vocês. Não, eu só tô vendo igualdade por dois lados. Por dois lados. Voltando só um pouquinho, em relação ao favoritismo, ao campeonato, eu não acho o time do Atlético isso tudo que o pessoal tá falando. O Atlético dele joga muito dentro de casa. Tomou um sacode do Bahia. Ele é muito ruim fora de casa. Se ele tá disputando 2 campeonatos, ele não tava com essa bola toda. Ele tá só no Brasileirão e não sabe jogar fora. Ganhou do Corinthians agora, porque o time do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. Então daqui a pouco ele vai começar a tropeçar. Entendeu? O São Paulo, eu acho o São Paulo com mais chance de ser campeão do que o Atlético Mineiro. Primeiro que tem esse favoritismo aí, essa ajuda aí dos árbitros. E segundo porque eu acho que o Atlético Mineiro é muito fraco fora de casa. Então, Léo, você que não emitiu ainda a sua opinião, vamos ver qual é a sua opinião sobre isso tudo que está acontecendo aí lá no topo da tabela. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai inverter, hein? A gente vai falar da galera que tá lá embaixo. Vamos esperar um pouquinho. Primeiro vamos finalizar aqui com a opinião de Léo. Você acha, Léo, que o São Paulo é mais favorito que o Galo? Como o Isaías aqui opinou, na opinião dele, o São Paulo tem mais chances de ganhar devido a essas coisas aí mirabolantes que estão acontecendo, impressionantes, né? Coisas estranhas. E o São Paulo, então, tem mais chances de ganhar o título, de brigar aí com o Flamengo? Ou o Flamengo já com o Ceni, não tem jeito, com essa zaga aí, com aquele Gustavo Henrique, Léo Pereira, não tem chance de ganhar nada? O que você acha? Não tem como assim, o elenco que o Flamengo tem, não tem condições nenhuma de a gente dizer que o Flamengo não tem chance de ganhar. O Flamengo tem muita chance de ganhar. Agora, é verdade que o Flamengo não está apresentando um futebol que pode. O Flamengo tem condições de apresentar um futebol melhor. Mas essas condições também passam por essas questões da convocação, né, que o Flamengo tem sofrido com isso. O Flamengo sofreu muito também com os jogadores que pegaram Covid, né? O Flamengo vem aí de uma mudança de técnico, um início de trabalho. Então, o Flamengo depende de acertar esses problemas, que foi a minha opinião lá, quando eu falei sobre tirar o Domini, né? Que eu falei, olha só, o Flamengo tem problemas que não é o técnico. É a rotina de jogos, são os campeonatos, é a perda de jogadores para a seleção. E esse acúmulo de jogos pode trazer lesões. Então, o técnico é uma parte, pode ser uma parte do problema do Flamengo. Mas tem outras questões. A questão do São Paulo, se você for analisar o aproveitamento, o São Paulo tem o melhor aproveitamento do campeonato. Está ali empatado com 36 pontos, né, a 2 do Atlético Mineiro, que está com 38. Mas o São Paulo, como tem jogos a menos, tem 66% de aproveitamento contra 63% do Atlético Mineiro. E o São Paulo tem 3 jogos que é muito favorito de ganhar, que é o Curitiba, que é o Goiás, se não me engano, é o Goiás. Goiás, Ceará e Botafogo. Isso, o Goiás, que foi o jogo da primeira rodada, né? O Ceará fora de casa e o Botafogo em casa, no Mineirão. O Goiás, exatamente. Então,
se a gente for analisar essa questão do aproveitamento e a tabela dos jogos a menos que o São Paulo tem, o São Paulo tá realmente muito bem. Agora, fica suspeita, né? Na minha opinião, fica suspeita. Por quê? Por que submeter um time como o Flamengo a uma sequência de jogos que eu nunca tinha visto? Eu não me lembro de ter visto um outro momento do futebol onde o time jogou terça, quinta, igual o Flamengo jogou aí. Eu não lembro. Eu vi o Flamengo jogar. E por que o São Paulo, que tem menos campeonato a disputar, por que o São Paulo não é submetido, né, porque os outros times não podiam jogar. Mas espera aí, se o Flamengo não podia jogar porque tinha competições a jogar, por que não adiou então o jogo do Flamengo? Entendeu? A questão aqui é 2 pesos à medida. Pabinho falou assim pra mim, o São Paulo não jogou porque o Ceará não podia. Beleza, mas por que se o Flamengo não pode jogar, o Flamengo tem que jogar? Não altera o calendário pro Flamengo. Por que alterou o calendário quando o Botafogo não podia jogar, mas o Flamengo que tem que jogar domingo e terça? Não existe, né? Não existe. Então, na minha opinião é isso, que deixa suspeita. Não estou afirmando, não tenho elementos para afirmar, mas deixa no ar uma dúvida, né? Então, o São Paulo, diante desse caldo todo, dessa circunstância toda, tem um aproveito melhor, tem uma tabela favorável, não está nada perdido nem para o Atlético Mineiro, nem para o Flamengo, nem para o Internacional, mas para o Flamengo vai precisar se encaixar, vai precisar dar conta aí dessa sequência de jogos e vai precisar dar conta também dessas convocações aí, encaixar o time diante dessa circunstância. Vamos colocar aqui então uma opinião de cada um de nós aqui, de 3 times que vocês acham que podem levar o Campeonato Brasileiro. Vou começar aqui pelo Isaías. 3 times que têm, assim, na sua concepção, chances reais de ganharem o título hoje. Quais seriam esses 3 títulos na sua ordem mesmo? O primeiro, favoritíssimo, é aqui, o segundo, pimba. Qual é a sua opinião? Qual é os times, assim, favoritos? Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro. E você, Thiago? Qual é a sua sequência aí? A sequência do Isaías é Flamengo em primeiro lugar, mesmo com todos esses problemas, aí ele ainda coloca o Flamengo como primeiro lugar, o São Paulo em segundo lugar e o Atlético Mineiro em terceiro. Qual é a sua lista? Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. E você, Pabinho? Qual é a sua visão aí? Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Curioso, não colocou o Flamengo no top 3 e colocou o Palmeiras, que vem lá de baixo surgindo bem, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo aí, que o Veiga fez 2 gols aí em cima do tricolor. E você, Léo, você coloca ou não o Flamengo nesse top 3? Qual é o seu top 3? Olha, o que acontece assim, o Flamengo tem um elenco melhor, eu acho que isso é consenso, mas o Flamengo tem essas adversidades todas e precisa acertar o time. E precisa fazer isso tudo sem tempo para treinar. Não é uma situação fácil do Flamengo. Então, o São Paulo tem uma vida mais estável, vamos dizer assim. Não tem a mesma sequência de jogos, tá lá com o mesmo treinador e tem jogos a menos favoráveis. Então, hoje, o meu top 3 é São Paulo em primeiro lugar, o Flamengo em segundo lugar e o Atlético Mineiro em terceiro lugar, assim, de chances para ser campeão. Então, beleza. Vamos finalizar aqui com a sua visão do nosso convidado especial aqui, rubro-negro, né, assim como eu também. A sua visão aí sobre Flamengo, o que você tem a dizer, Isaías? Encerra pra gente esse bloco aí. Só assim, em relação à diretoria do Flamengo, por exemplo, é uma diretoria elogiável, né, que tem que se elogiar, porque fez um trabalho muito bonito. Inclusive agora na relação ao técnico, quando ele sabe que perdeu o nome, e assim, no dia seguinte o Rogério Ceni está tudo acertado, uma coisa muito rápida, né, e foi um bom senso lá, que todo mundo queria o Rogério Ceni, então agradou a todo mundo. Mas eu acho um detalhe que falta dessa diretoria do Flamengo é botar a boca no trombone, porque ela não reclama
Ela é garfada, aí o time do Flamengo é garfado, pênalti não marcado, impedimento que aparentemente é mal feito, e não bota a boca no trombone. Teve um, acho que foi o Atlético Mineiro que venceu do... Quem ganhou agora do Atlético Mineiro, ganhou de quem? Corinthians. Corinthians agora? Corinthians. E parece que foi o Atlético Mineiro, eu não me recordo bem o time. Acho que foi o Corinthians mesmo. Teve um pênalti Foi. que não foi marcado pro Atlético Mineiro. O Vargas. Isso. Eu achei pênalti claríssimo pro Atlético Mineiro. Muito pênalti. Agora vocês veem a diferença de diretoria. O Atlético Mineiro já está com uma representação para ir na CBF falar sobre esse pênalti. E ele ganhou o jogo. Tem que botar a boca no trombone, cara. Tem que botar, não pode, porque... O Flamengo levou eu achei pênalti claríssimo contra o São Paulo, aí ninguém fala nada. Entendeu? Então acho que esse detalhe falta na diretoria do Flamengo. Isso que você Obrigado, falou aí, Isaías, agora sobre a diretoria, né? A gente tá vendo aí agora o Marcos Braz foi eleito com mais de 40 mil votos aí. Foi um dos... foi muito bem eleito. Então, foi vereador, um dos... né? A nação, né? Claramente ajudou ele Com aí certeza. a se candidatar, né? É um ótimo dirigente, mas você acha que ele vai conseguir ser vereador e continuar ali na direção, ali no clube? Você acha que não vai atrapalhar? Acredito que sim. Político não faz nada, cara. É só lá assinar o documento e voltar pra Gávea. Ali no Mengão ele tem feito bastante, né, cara? Grandes contratações. Tem feito Eu acho que sim, acho que vai continuar a dar conta do recado, sim. E realmente... Vai ter mais prestígio, né? Vai ter mais prestígio. Mais prestígio, né? Acho que foi uma boa, sim. Realmente o Flamengo, ele não tem muita... A única coisa que me incomoda na diretoria do Flamengo é isso, é não botar a boca no trombone como o Atlético Mineiro faz. O Atlético Mineiro venceu o jogo e tá indo com a representação na CBF reclamar desse pênalti não marcado. E ele foi vencedor do jogo. Imagina se ele é perdedor do jogo, como é que não estava isso aí? Inclusive, não só aqui na CBF, né, Isaías? Eu acho que o Flamengo, ele não tem essa representação forte também lá na Sul-Americana, não é verdade? A gente não tem moral, cara, com esses caras. Nenhuma, entendeu? A gente tem que... E nós somos o campeão da América, pô. O atual campeão da América. Tem que respeitar o nosso Mengão, o mais querido. Não é isso? Então assim, a gente vai pular aqui o bloco então, senhores. Vamos agora... Beleza. Vamos... a gente tava falando, né, de título, quem vai ser campeão. Agora vamos falar da zona da confusão. A zona do perigo. Aquela situação ali que... Mais assim. A situação cabulosa, né? Vamos virar a tabela. Vamos virar a tabela. Viramos a tabela e começamos aqui pelo vascaíno Pablo Rodrigues. Pabinho, você assistiu o jogo do Vasco, obviamente. O Cano, finalmente, né, rapaz? Deslanchou, fez aí 2 gols. O Vasco pôde vencer aí o Sport, inclusive lá na Ilha do Retiro. 3 pontos importantes aí pra fugir da zona da confusão, né? O que você achou desse jogo do Vasco aí, Babinha? Sua visão? Bom, o jogo foi, apesar da política estar em alta no Vasco, né? Foi um alívio essa vitória do Vasco em cima do Sport. E o Vasco estava muito bem em campo, poxa. Gostei muito. O Sapinto implementou a mesma tática que ele botou em cima do Palmeiras, no São Januário, ele botou também em cima do Sport. Dando a bola pro Sport, né? E saindo no contra-ataque, algumas jogadas de lançamento, igual foi no primeiro gol do Cano. No segundo também, o André pegou, virou a bola pro lateral. O lateral foi no fundo e já foi no pé do Cano, se esticou um pouquinho, fez o gol. Mas o Vasco muito bem taticamente em campo. Taticamente, porque individualmente ali, alguns jogadores deixou a desejar, né? Apareceu pouco, né? O Benítez poderia sobressair mais no jogo também. Mas a zaga é impecável, os 2 laterais impecável, o meio de campo se entendendo plenamente, muito bom mesmo. E também o Thales Magno, que caiu muito, você não vê mais a mesma alegria, né? No pé do garoto, tá muito sumido. Pode render muito mais e eu acho que deveria pegar um banco já, colocar alguém no lugar dele ali, mas o Vasco ficou muito bem, jogou
Jogou bem demais e agora essa questão dessa política aí que tá quebrando a gente, mas sobre dentro de campo a gente foi muito bem. Rapaz, eu vou ser sincero pra você. É a primeira vez que eu ouço de um vascaíno que a zaga do Vasco estava impecável. É isso mesmo, Léo? Essa zaga do Vasco é impecável assim? Esse foi o adjetivo que o Fabinho usou. Impecável? É isso mesmo? Bom, eu substituiria o termo zaga por sistema defensivo. Porque essa melhora no rendimento na parte defensiva do Vasco tem a ver com a formação tática do time. O Sá chegou e se assustou porque viu uma bagunça. Viu um time completamente desorganizado, jogando um 4-4-2 furado. E aí ele pensou, pera lá um pouquinho, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. O que ele achou de solução, que foi muito inteligente da parte dele, foi essa escalação do 3-5-2. Por quê? Quando você coloca 3 zagueiros, você alivia para os laterais, né? Os laterais, eles perdem um pouco aquele compromisso irrestrito de defender. Tanto que o Henrique não subia quando estava jogando com o Ramon Menezes. Ele era basicamente um terceiro zagueiro, mas não era terceiro zagueiro. Então ele não fazia nenhuma parte nem outra porque o meio de campo não estava composto para ele ficar preso. Então quando você sai dessa escalação e coloca o 3-5, você dá essa mobilidade. E aí ele trocou as peças e aí melhorou, aliviou. Então, se você for olhar aqui na própria página do Globo Esporte, as atuações, a menor nota foi 6, que foi justamente porque o Fabinho falou, foi pro Thales e pro Benítez. Foram realmente aqueles dois que estiveram mais abaixo. De resto, foi um time bem compacto e bem ciente do que precisava fazer, que era se fechar, basicamente o que fez contra o Palmeiras. Eu lembro que você elogiou muito o primeiro tempo do Vasco contra o Palmeiras, Evandro. E foi isso, um time obediente taticamente, ciente das suas absurdas limitações, mas com um objetivo: dar a bola no cano e rezar para ela entrar, e torcer para ela entrar. Foi o que aconteceu, né? O que aconteceu, eu que por sinal coloquei o Cano, né? No coração, coloquei o Cano no Cartola. É bom deixar claro que esse negócio de coloquei o Cano é meio complicado, né? Então escalei o Cano no Cartola, fez 2 gols. E eu vejo isso. Eu vejo um time hoje mais equilibrado, mais consistente na defesa. O Thales precisa melhorar muito o Benítez, isso vai dar uma mobilidade nos contra-ataques. E confiar nesse poder de finalização que o Cano tem, que com um toque ele finaliza em gol. Primeiro lance do gol, ele antecipa o zagueiro, uma bela jogada de antecipação. No segundo gol, ele finge que antecipa e corre para as costas do zagueiro e finaliza também fazendo um gol, onde o VAR até chegou a analisar, mas foi gol realmente. Então é isso. Então o Vasco, numa situação ainda extremamente perigosa na tabela, do 19º colocado, que é o Botafogo, até o... Deixa eu ver aqui. Até o Corinthians, até o Bahia, do 19º até o 9º, o que separam são 5 pontos. Então, assim, um mar de confusão a zona da confusão, né? Tanto falada por Vanderlei Luxemburgo, tá imensa esse ano. É do 19º até o 9º. 5 pontos ali, 2 jogos, ganhou, muda tudo. Então o Vasco tá ainda numa situação muito perigosa, mas foi um alívio. Rapaz, agora o meu companheiro flamenguista aqui, Isaías, companheiro aqui rubro-negro, eu fiquei aqui agora em choque, porque se a zaga do nosso companheiro vascaíno ali tá impecável, há 9 jogos, Fabinho, queria que você... Foi uma emoção? Você emocionou quando você usou esse termo? Porque impecável... Não. Então vou perguntar pra você. O que aconteceu aí com essa zaga impecável há 9 jogos aí que não estavam vencendo? Será? Vamos lá. Calma aí. Será? Vamos lá. Olha, eu completamente... Responde aí. Me responde, Léo, ou qualquer um aí. Quando você viu Wesley, o Marcelo e o Ricardo jogar juntos? Nesses 9 jogos? Nenhuma partida.
Wesley Marcelo, quantas partidas? Nenhuma. A zaga mudou, pô. Mudou não porque, ele trocou. Não, ele não trocou. A galera tava esperando oportunidade. Mas ficou ali, os caras com Covid, ele deu baixa, saiu. Eles tiveram que vir jogar. E querendo ou não, o Marcelo já fez uma boa partida contra o Coritiba e o Atlético Goianiense. Ele jogou bem. E ontem, não praticamente, mas os caras estavam impecáveis. O Vasco não tomou gol, pô. Não tomou gol. Um cartão amarelo. O Sport só chegou 3 vezes com perigo, pô. E vamos lembrar que o Sport segurou o Atlético Mineiro, empatou com o Botafogo e ganhou do Fortaleza na casa do Fortaleza. Então, assim, a zaga foi nítida e foi muito bem, pô. Foi impecável. Pô, se a gente comparar com a zaga do Flamengo, a gente tá muito longe. A gente tá muito longe. A zaga do Flamengo joga, vocês sabem. A zaga do Flamengo joga, vocês sabem. Vocês ficam assim, ó. Meu Deus do céu. Esse cara vai fazer merda. Esse cara vai fazer merda. Aí faz merda. E faz a merda. Faz o M. Mas agora... o Vasco voltou muito bem, pô. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, Fabinho. Só pra você continuar o raciocínio. Foi preciso, então, perder 9 jogos pra entender que a zaga era aquela? Ou será que também... Não. Ou será que também Não, a pô. zaga ou o sistema defensivo, usado ali o termo pelo nosso companheiro amigo Léo, ou também foi o adversário que ajudou? Porque o Sport também não ataca ninguém. Será que não foi o nosso adversário que ajudou? O que você acha disso aí? Então foi preciso esperar 9 derrotas pra ter essa troca? O técnico demorou esse tempo todo? Vamos lá. O Sapinto tem quantos jogos no Brasileirão? 2. Um empate e a primeira vitória foi agora. Os outros jogos ele não tava. Palmeiras. Foi a primeira vitória. Perdeu pro Palmeiras. Primeira, quer dizer, foi uma derrota pro Palmeiras e a primeira vitória dele agora. E ganhou na Sul-Americana do Caracas. Ele não estava nos jogos anteriores. E o time do Vasco teve várias baixas. O Cano machucado, o Cano ficou 3 ou 2 jogos machucado. A zaga do Vasco mudava toda hora. Era o Castan e Miranda e Ricardo, Ricardo e Castan. Tava sempre assim, tava mudando demais. Às vezes o Castan não tava jogando. Não foi que esperou 9 jogos para poder vencer. Mas o Sport é um time inferior. Não. O Goiás é muito inferior. O Goiás é muito inferior e o Vasco jogando na casa do Goiás, o Vasco quase perdeu o jogo. Botou 1-0 e foi massacrado pelo Goiás. Poderia ganhar o jogo. Eu acho assim, claro que o Sport não jogou tudo aquilo, porque assim, quando o Sport propõe o jogo, ele não é a mesma coisa quando ele dá o jogo. Quando ele deu o jogo para o Atlético Mineiro e deu o jogo para o Fortaleza. Saiu no contra-ataque e fez os gols. Agora, o Vasco foi lá e fez sua parte. Ganhamos o jogo e ganhamos bem. Chegamos na frente, várias chances. Lá com o Léo Mato teve 2, com o Cano teve mais uma. A zaga não sofreu tanto. O Fernando Miguel não sofreu, pô. O Fernando Miguel não sofreu. Então, veja assim, o Vasco tava muito bem nesse jogo. Eu tô vendo ali Thiago desesperado, balançando a cabeça, ele quer falar alguma coisa, eu não sei, eu entendi esse nervosismo dele, foi quando, eu vou acertar aqui a palavra, foi quando o Fabinho falou assim, Sport propõe jogo. Gente, é o Jair Ventura que tá lá. Que jogo que o Sport propõe? É isso, Thiago, que você tá nervoso? É exatamente isso, cara. Eu sofri com o Jair, só que no Botafogo ele conseguiu ainda, né? Porque ele tinha 2 pontas muito rápido, mas no Sport ele não propõe jogo, filho. Ele joga no contra-ataque por uma bola. Não tem como, cara, ele falar isso. Contra o Vasco. Ele fez o que contra o Vasco? Ele deu o jogo pro Vasco? Não, cara, o Sport não propõe jogo pra ninguém, cara. Não, mas contra o Vasco foi 63% de passe de bola pro Sport. Realmente o Sport foi o... 38% de bola. Campo, cara. É ridículo. Não, claro que não, pô. Isso é um fato. Você... Mas
O Sport, isso que eu tô falando, o Sport quando vai atacar, ele é inferior, ele não tem a mesma qualidade quanto ele dá o jogo. Chega na beira da grande área e volta, porque não tem uma linha de passe para poder infiltrar a zaga. Ataca, chega na grande área do adversário, volta o jogo. O Sport faz exatamente igual. Agora, o Goiás é muito... É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. Quando o Sport tem que ganhar o jogo, ele é inofensivo. Ele é inofensivo. Ele vai, mas não tem um segredo de chegar lá na frente. E o Vasco conseguiu pegar isso. Ó, o primeiro gol do Vasco, se você perceber, foi um chutão do goleiro. O Vasco pegou o rebote, deu no pé do Gil, o Gil acionou o cano, gol. Você não viu o Sport chegar? O Sport chegou 3 vezes dentro de casa. Dentro de casa, o Sport chegou 3 vezes só. Se quem pega o jogo de fora e vê o jogo, acha que o Vasco era o mandante do campo. Agora, quando o Sport está jogando fora de casa, contra o Atlético Mineiro, repito, contra o Fortaleza, que é a sensação, Fortaleza, eles ganharam os jogos, porque retrancou, é o futebol deles, do Jair. Retrancou e ganhou o jogo. Agora, quando ele quer propor o jogo, ele não consegue, pô. Ele não consegue. É isso que eu tô falando. Assim, o Sport não sabe propor o jogo. O Goiás é muito mais ofensivo do que o Sport. Só que a zaga do Goiás é completamente mais inferior, né? Então, o Goiás, se jogasse talvez igual o Sport joga, tentando jogar o contra-ataque, talvez seria mais letal, porque se tivesse 2 pontas rápidos, porque também não tem, né? Tem um meia... Mas jogar no contra-ataque, ó, dentro de casa? Qualquer lugar, cara. A grande vantagem do Jair na época do Botafogo era saber que ele não podia propor o jogo no lugar nenhum. Porque não tem como. Eu tô jogando contra o time que vai brigar pra não cair. Eu vou propor um jogo pro time que não vai brigar pra não cair? Não tem como. Se o Vasco ganhou 2 jogos do Sport, 6 pontos. O Vasco no São Januário jogou pra dentro, fez 2 gols, 2-0. Lá no contra o Sport esperou e ganhou o jogo. Agora, quando a gente joga um jogo que é um adversário direto para não cair no rebaixamento, a gente tem que propor o jogo. Imagine se o Vasco não vai pra dentro, se o Vasco espera o Sport e o Sport espera o Vasco. Não tem jogo. Então, Léo, foi isso que a gente... Até isso que a gente opinou aqui na semana passada, né? Que não ia ter jogo, porque esperar o Vasco propor e esperar o Sport propor jogo, não teria um jogo, seria um absurdo. E por isso que aí, mas o Vasco aproveitando os gols tentou alguma coisa. Tentou, mas não conseguiu. Então, Léo, é dessa forma aí mesmo, como o Fabinho tá falando, esse é o sistema defensivo ideal pro Vasco. Quais foram o sistema defensivo ali? Quem foi o zagueiro, quem foi o lateral? É esse o time? Acertou lá atrás o Sapinto? Então, eu não sei se ele fez isso vamos dizer assim, por opção. Ele fez porque era o que tinha, porque a gente teve 4 baixas por Covid. Então, o Vasco entrou em campo com Fernando Miguel, Wesley, Marcelo Alves e Ricardo Graça, Léo Matos, Léo Gil, Andrei, Neto Borges e Benítez, Thales e Cano, né? A gente teve aí o Wesley não comprometendo, o Marcelo Alves fez uma boa partida, o Ricardo também não comprometeu. Agora, eu acho que é um pouquinho de tudo. Essa caldeira, esse resultado, foi um pouquinho de tudo. O time do Sport é fraco. O sistema do Vasco, durante o jogo, os comentários estavam falando, olha só, eu quero ressaltar que... Sua opinião, Isaías, o que você acha aí desse time do Vasco? Sim, em relação a esse último jogo do Sport, eu não assisti esse jogo. Mas eu acho que os vascaínos não devem ficar muito felizes com esse jogo, porque eu acho que o Sport não é parâmetro. Acho que o Sport não é parâmetro. Eu vi vários jogos do Sport e eu acho o Sport um time muito, mas muito fraco. Então vamos dar mais um tempo, vamos segurar mais um pouco para ver o trabalho do técnico português. Porque eu acho que o Vasco, o Sport, infelizmente, ele não é parâmetro para tirar a conclusão ainda, porque ele é muito fraco. Mas eu acredito no time do Vasco, o Vasco não vai cair, não.
Porque eu acho que o Vasco ainda vai. O Botafogo tá mais fácil cair do que o Vasco, pra mim, infelizmente. Eu não quero que o time do Rio caia. Ele fica, vai enfraquecer o futebol do Rio. É muito legal você ver os 4 times do Rio no Brasileirão, Série A. Entendeu? É muito legal isso. Verdade. Independente se vai ser campeão ou não, entendeu? Mas tá brigando, mesmo que fica na zona do rebaixamento, mas que continue na Série A. Então eu torço pro Botafogo, eu torço pro Vasco para que não caia. Agora eu acho o time do Botafogo inferior ao Vasco, infelizmente. Mas esse jogo do Sport para mim não é parâmetro. Eu acho o Sport time muito fraco. E em relação ao Thales, que falaram, comentaram sobre ele aí, infelizmente eu torcia muito pro Thales porque eu achava ele uma joia. E eu tô vendo que ele pode ser um segundo Luan. Que tá no Corinthians. Infelizmente. Porque o cara jogava demais. Eu era doido pra ele. Vai lá, ele e o Paulinho. Vai lá e faz uma proposta, Flamengo. Compra o Thales, outro novo. Hoje já não tem mais. Pode virar um Lincoln da vida, pode virar um Luan. Infelizmente. Ele tem que acordar, tem que tomar um choque de realidade. Eu espero que ele cresça, porque ele, pra mim, era uma joia. Uma joia. Mas hoje em dia eu não vejo, os jogos que eu assisto do Vasco, eu não vejo ele brilhar mais, como brilhava antigamente. Se vocês pegarem o Lincoln na base, o Lincoln é artilheiro de todos os campeonatos, cara. Jogava muito. O Flamengo no time profissional não fez nada. O Thales começou muito bem no profissional, mas hoje em dia não tá jogando mais do que jogava. E o Botafogo, uma coisa que eu acho que os Vasco devem ficar preocupados, já nem em relação a só ao time, não sei se pode entrar em debate esse discurso. Não sei se vocês assistiram a última declaração do ex-presidente do Botafogo, né? É Montenegro, não é isso? É Montenegro, é isso mesmo? É do Montenegro, né? Não sei se vocês assistiram. Ele falou num determinado momento lá, ele sobre o comentário tem um youtuber que ajuda muito o Botafogo. E em um determinado momento lá ele falou, esse rapaz, o youtuber, ele falou que o Botafogo estava quase falido. E o Montenegro falou assim, o Botafogo não está quase falido, o Botafogo está falido. Está. E o que me preocupou em relação ao Vasco, não tem nada a ver com isso, que o Montenegro foi categórico. Ele falou, e o Vasco está pior do que o Botafogo. Aí eu não sei. Aí que entra... Ele falou, não sei se vocês assistiram, essa entrevista dele, foi uma coletiva que ele convocou. Deve ter umas inclusive, só para passar o assunto aqui, para passar o assunto para o amigo, acho que ele quer falar também, Léo. Então eu fiquei muito isso que o Isaías comentou, e o atual presidente do Botafogo também, disse que teve que comprar bola com dinheiro do próprio bolso. Então, aí entra essas questões aí. O Vasco brigando lá embaixo, o Botafogo também. Eu acho que se o Botafogo cair, vai ser muito difícil a situação, né? Já tá aqui em cima, você imagina lá embaixo, na zona da confusão. O Botafogo caiu, o Botafogo esse que é o problema, não é vai falir. Já tá dizendo que falido. Ele tá falando de momento. Não, mas é... Então assim... Ele disse que a se não tem, é porque hoje o Botafogo tem para pagar só os jogadores. E olhe lá, nem dinheiro para comprar bola é um negócio assim, preocupante, não é verdade? E preocupou em relação ao Vasco, ele falou que o Vasco está pior do que o Botafogo. Eu não acredito muito não, mas um presidente falar um negócio desse é meio pesado. Você quer falar, Léo? Quer falar? É pra você. Então, Léo, o sistema defensivo do Vasco é esse? Acertou? Você estava dizendo aqui, o problema na internet, né? Que o Vasco foi porque não tinha opções, então ele acertou, desculpe a palavra, na cagada? É essa a zaga do Vasco, então, na sorte? É isso? Queria que você comentasse aí também. E esse momento do Botafogo, do Vasco aí, deprimente. Léo. Oi. Posso emendar uma pergunta? Posso emendar uma outra pergunta? Pode. É porque eu não sei, porque um jogador que eu gosto muito no Vasco, eu não assisti esse último jogo. Eu gosto muito do Castan. Ele não tá jogando, não? Não. Pegou Covid agora. Pode sobre isso aí também, emendando essa pergunta. Eu gosto muito do Castan. Então,
foi um acerto, é o que eu disse. Quando o Fabinho falou da defesa, a defesa foi bem. Mas eu acho que não é tanto a defesa. Eu acho que o que mudou muito pro rendimento da defesa, porque a defesa ali são os jogadores de trás, né? Que é os zagueiros e os laterais, né? E ali a cabeça de área e tal. Mas é um sistema defensivo como um todo, a organização dos jogadores em campo. Então, quando o Sapinto coloca esses 3 zagueiros e povoa o meio de campo, você facilita um pouco a vida dos laterais que não são lá essas coisas, né? O Vasco vinha tendo dor de cabeça tremenda com as laterais, então você facilita um pouco, você reforça a zaga e aí você joga, né, fechando a casinha com a bola lá na frente. O Vasco tem jogadores na frente com alguma qualidade. A gente tem esse volante aí que jogou muitíssimo bem, que foi o Léo Gil. A gente tem o Benítez, todo mundo aqui, né, concorda da qualidade do Benítez. A gente tem o Cano, que é um exímio finalizador. Então, se o Vasco jogar fechadinho lá atrás e tiver esses jogadores bem dentro de campo, o Vasco não vai passar grande sufoco no campeonato. Então, eu acho que ele acertou o sistema defensivo, o modelo tático do jogo. Agora, as peças acabou dando certo, muito em função do que meu tio falou também. O Sport é um time fraco. Só que não foi só contra o Sport. O Palmeiras, que vem de fazer 2, 3 gols por partida, passou muito sufoco com o sistema defensivo do Vasco. O Palmeiras fez um gol ali no pênalti, né, aquele lance ali, mas o Palmeiras, o Evandro chegou a comentar aqui no vídeo anterior, que o Palmeiras passou imensa dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Então acho que é isso, acertou o sistema, né? Espero que quando o Castan, respondendo a pergunta do meu tio aí, o Castan tá com Covid, né? O Castan, o Felipe Bastos, o Ribamar, e então quando o Castan voltar, eu espero que melhore, né? Mas eu acho que basicamente a melhora no rendimento do sistema da defesa do Vasco é esse sistema defensivo. E falando sobre a situação aí é para falar agora sobre a situação do clube ou a situação das eleições? É uma situação que engloba tudo, porque eu vou colocar uma pergunta agora diretamente sobre isso. Essa situação que está acontecendo aí com o Botafogo, né? Falência, uma situação que o Vasco pode estar próximo disso ou não, você fala sobre isso, porque tem um detalhe que é muito importante. Havia o presidente Campelo, né, comprado aí, acertado a compra do Benítez. Mas parece que devido a esse grande problema, essa situação aí lamentável que está acontecendo aí com as eleições do Vasco, aí até agora a gente não sabe, né, quem é o presidente ou não é, se vai ter alguma coisa, aí você fala sobre isso aí, porque parece que a negociação foi para trás. Então o Vasco, apesar de ter grandes problemas, né, financeiros, assim como o Botafogo, ainda assim conseguiu efetuar uma compra. Comprou o Benítez, desenrolou, foi lá e pá, comprou. Agora que devido a esse problema de eleições aí, essa venda não aconteceu, parece que travou. Então, o que está acontecendo com o Vasco? Essas eleições, esse Botafogo também que está com esse problema, o que está acontecendo? Bom, então, isso que o Vasco vem passando não é uma exclusividade do Vasco, né? E também não é uma exclusividade do Botafogo. O Flamengo passou por isso também, que é o quê? A gestão. A gestão, o futebol brasileiro, a política no Brasil, por muitos anos, passou muito a mão na cabeça dos times, perdoando dívidas. Então acabou que muitos clubes brincaram de administrar com amadorismo, brincaram com relação às contas, aí contratava jogador que não tinha condição de pagar, aquela coisa toda, ia empurrando com a barriga, ia perdoando dívida. Só que chegou de um momento para cá que isso mudou. A justiça começou a penhorar, né? A justiça começou a leiloar, a justiça começou a bloquear a conta. Então mudou. Por muito tempo isso foi levado de uma forma amadora. Mas de uns anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, isso começou a mudar. E é justamente quando o Flamengo passou muitas dificuldades, o Vasco vem passando. A situação que a gente chega hoje
no meu modo de entender, do Vasco, é terrível. Terrível. E do Botafogo também. Mas eu faço uma ressalta aqui pro Vasco, que é o quê? O Vasco encontrou na sua torcida um parceiro, né, que pode ser um alívio e pode ser um caminho pro Vasco sair dessa condição. Por quê? Por exemplo, o centro de treinamento. O Vasco em 2019, nessa condição toda, consegue construir um centro de treinamento. Mas como? Com financiamento de doações. Quando você estabelece financiamento por doações, a justiça não pode piorar esse valor. Então o Vasco fez parcerias com empresas e com a própria torcida, e esse recurso ele tem que ser usado com aquele fim, né? O esquema do Benítez passa por isso também. Um financiamento da doação da torcida e também algumas empresas. Esse seria o acordo que estava fechado, mas que não vai ser sacramentado. Vai ser, o Campelo decidiu deixar para o próximo presidente. Então essa, no meu modo de ver, é a única alternativa do Vasco ir respirando por aparelhos até equilibrar as contas. Agora, e o Botafogo precisa caminhar nessa direção. Por quê? O dinheiro que entra, cota de televisão, patrocínio, tudo isso aí, as dívidas que estão para trás, lambe. Bloqueia na conta. Então precisa criar novas formas. Esse acordo que o Campelo deixou acertado de reforma de São Januário, né, com a empresa que fez o estádio do Palmeiras, que também é nesses moldes, doação e parceria com empresas. Por exemplo, o estacionamento será por tantos anos da empresa que vai construir, então ela vai lucrar com aquilo ali. Então uma parte do custo vai ficar a ganhar em função da obra pronta. Então tem que se reinventar, tem que contar com a torcida, que é o grande patrimônio dos clubes, tanto do Botafogo quanto do Vasco, né? O Vasco conseguiu aí bater recorde no número de sócios, ainda que o valor seja pequeno, mas a arrecadação saiu de 7 milhões para 45 milhões. Então se reinventar, contando com esse patrimônio e ajustando a casinha. O Flamengo tá aí. O Flamengo é o melhor exemplo. Meu time mesmo falava isso comigo, ó. Título não é para esse ano. Título, né, é para frente. Título não é para esse ano. E aí foi passando, foi ajeitando. Tá aí o Flamengo, a máquina que é hoje. Aí eu pergunto para você, Thiago, você como botafoguense, 2020, veio pra 2019. Você como botafoguense, tá vendo essa situação aí, né, de presidente ter que comprar bola? É deprimente, né? Uma situação que, assim, deprimente. Você, como botafoguense, você acha que Botafogo tem salvação? Ainda há esperança? Existe uma luz no fim do túnel? Acho difícil. Vai ter as eleições lá e é a mesma corja que vem comandando o Botafogo já há de muito tempo. Então, amadorismo puro. E não tem nem a pachorra de fazer o que o Campelo fez, né? Essa manobra política que o Campelo fez. Ó, já que vamos penhorar tudo que a gente recebe, então vamos fazer uma vaquinha aqui online da torcida. Torcida, né? E muitos patrocinadores injetaram dinheiro ali, mas a torcida também chegou junto. Isso é muito importante. Mas o Botafogo não tem saída. Se a SA não chegar para poder bancar o dinheiro com as dívidas e para poder refazer o time, em breve o Botafogo tem grande chance de fechar as portas, principalmente se cair. Agora vocês olhem a tabela aí, por favor, que tem uma informação ao vivo. O Coritiba acaba de abrir o placar em cima do Bahia, 1-0 Coritiba. É um resultado ruim para o Vasco, não é? Porque o Coritiba tá ali, tá próximo da zona da confusão. O Coritiba passa o Vasco com esse resultado. A notícia boa disso aí, que o gol foi de Giovanni Augusto. Ele tá fazendo gol embolado, hein? Acho que já é o terceiro gol em 5 jogos. Giovanni Augusto. Eu botei o goleiro do Coritiba, então tem que Olha ficar aí, 1-0. Informação importante, 1-0 Coritiba. Eu botei o Giovanni Augusto e o Sabino. Léo. Sabino. Giovanni Augusto colocou o Giovanni Augusto. Eu coloquei Giovanni Augusto e Sabino. Se eu coloquei no. Então, tá vendo aí? Já é um motivo pra você, então, sorrir. Se o Vasco não tá dando alegria, pelo menos o Cartola
O Cartola já tá trazendo uma alegria. Vamos fazer aqui então o seguinte. No início a gente colocou aqui o top 3 de favoritos a time campeão. Vamos fazer aqui o que vocês acham de quem seriam os times rebaixados, os 4 times que adentrariam ali a Série B, famosa Série B, que jogaria ali naquele, né, aqueles campos maravilhosos. E aí, vamos começar por você, Pabinho. 4 times que você acha assim que fala, mano, esses 4 aqui não tem salvação, esses aqui já estão aí próximo da zona da degola, não tem estrutura, vai cair, o futebol tá péssimo. 4 times, Pabinho, que você encontra aí como candidato forte pra cair. Então, Goiás, nitidamente, Sport, vou de Coritiba e Botafogo. Rapaz, colocou o Botafogo, Thiago. E aí, Thiago? 4, tadinho do Botafogo. O Botafogo já não tem a bola pra jogar. O presidente tem que comprar a bola. Pelo amor de Deus. Você como, eu acredito que não. Eu acho que você como botafoguense não acha que o Botafogo vai cair. Quais são aí os 4 times que você acha que vai pra segunda divisão? Vamos confiar no trabalho do professor Dom Ramon, né? Vamos ver se melhora lá. Mas eu vou de Goiás, que eu acho que é unânime entre nós. Bragantino, eu acho que não segura. Goianiense provavelmente vai cair. Sport. E a grande dúvida aí da quarta. Já foi 4. Mas eu colocaria mais e ainda não colocaria o Botafogo. Rapaz, esse é torcedor então. Porque, rapaz. Porque o Bragantino não é um time ruim, não, hein? Tem Claudinho, hein? Aquele Alejandro. Tem Claudinho. O Léo Ortiz, que é um bom zagueiro. Então, acho que Muito bom jogador. esse Claudinho é muito bom, hein? Muito bom o jogo hoje, né? Hoje tem Botafogo e Bragantino, vamos ver o que dá. Pois é, e é uma disputa ali, né? É como eu falei do vídeo passado. É o Paralamas do Sucesso, o Herbert Viana. É a lanterna dos afogados, né? É uma coisa deprimente. E outra coisa, hein? Você falou aí Dom Ramon, Seu Madruga, será que Seu Madruga vai dar jeito? Léo, 4 times aí que você acha que vão pra Série B. Quem que você acha que vai pra Série B? Ó, eu vou fazer uma eleição aqui, mas uma pitada de torcida, porque eu não quero que o Botafogo caia. Porque dada a realidade, dadas as condições, se o Botafogo cair, eu, assim, tenho impressão de que vai ter muita dificuldade para voltar. Você pode ver aí o exemplo do Cruzeiro. Eu posso falar como vascaíno por experiência própria. O Vasco foi 3 vezes, só que foi campeão uma. É aquilo lá, é uma areia movediça, né? Então eu vou dizer aí do Goiás, Bragantino, Coritiba e acho que o Sport pode cair também, que o Sport, apesar de o Sport estar em 10º, o Sport acho muito fraquinho. Sabemos aí a sua visão, né, do Isaías, que não gostaria que os clubes do Rio caíssem e nitidamente você não vai colocar eles nessa lista, mas quais seriam esses times aí então que iriam para essa Série B? Eu não tô com a minha tabela aqui, irmãos, mas eu acho que o Goiás é unanimidade, né? Já caiu. Goiás. Bragantino, acho que cai. Bragantino. O Sport, acho o time muito fraco. E agora uma surpresa. Esse eu vou torcer. Talvez até não caia, porque eu acho que é um time mais ou menos. Mas já está perigando, eu vou torcer para que ele caia. Porque eu não gosto e... O Corinthians. Rapaz. O Corinthians está perigando mesmo. Porque o Corinthians, apesar de estar em 11º, o Corinthians está só 5 pontos. 5 pontos é 2 jogos. Você tá ali. Então vamos lá, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho aqui desse jogo do Fluminense. A gente já falou aí do Vasco, do Flamengo, falamos inclusive um pouquinho do Botafogo, por mais que uma situação aí salgada, digamos assim, mas falamos porque o jogo só vai acontecer mais tarde, né? Então vamos falar aqui do Fluminense, que o Rafael Veiga deixou 2, né, Thiago? Deixou 2 lá, inclusive coloquei o Rafael Veiga no Cartola, hein? Ele me salvou. Fez bem. E aí, Thiago, esse jogo do Palmeiras e Fluminense, será que o Fluminense é aquele famoso cavalo paraguaio? Não tem chance nenhuma de título? E esse Palmeiras, será que segue forte? Como é que foi esse jogo aí?
Rapaz, o Fluminense, ele tá ali de intruso, né? Eu acho que todo mundo, acho que é uma unanimidade em todos aqui, que o Fluminense tá ali no meio entre os 8 de intruso. Mas o time é porque ele não perde para os times da zona. Mas ele não tem condição nenhuma de ganhar dos 7 primeiros colocados, né? Às vezes até ganha, como ganhou do Atlético Mineiro. Mas sobre o jogo de ontem, já foi uma semana conturbada para o Palmeiras, perdeu 12 jogadores, né? Com seleção e Covid e lesões. O Fluminense veio a campo e iria com o Fred, mas torceu o tornozelo no aquecimento. Começou o jogo muito bem o Fluminense, até o momento do gol do Lucas Claro, que foi para análise. Aí fica aquela coisa, 5 minutos parado, o Fluminense parece que se perdeu ali, e foi o momento que o Palmeiras conseguiu se achar melhor. Mas ainda ficou aquela coisa da posse de bola sem uma efetividade. Foi o que o Palmeiras ficou, teve 2 chances no primeiro tempo, apenas 2 chutes, um vacilo do Lucas Claro lá na zaga. O William entrou por trás dele, chutou, obrigou o Muriel a fazer uma boa defesa, e aos 45, se eu não estou enganado, o Scarpa entra pela esquerda e dá um chute e mais uma defesa do Muriel. Foi esse o grande perigo do primeiro tempo. No segundo tempo voltou o Palmeiras mais organizado, teve logo no início o pênalti, né? Com a marcação ali o chute pegou na mão do Wellington, né? O Wellington Silva, e aí eu ficou mais folgado no jogo do Palmeiras. Mas também não foi aquele massacre que a gente esperava, né? O Palmeiras sufocando e mostrando todo o seu grande conjunto que tem. Não foi. Chegou de novo numa bela jogada lá do Rafael Veiga, que conseguiu avistar o lateral. E o engraçado no gol do Rafael Veiga foi que ele ficou desesperado, né? Teve um bate-rebate, a bola saiu pro lateral. Aí ele ficou desesperado, pulando no meio da área, acenando com a mão. Aí o lateralzinho foi aquele passe maroto pro meio da área, rasteirinho, e aí largou-lhe o aço. 2-0, mas o jogo não teve grande atração assim, não. Foi mais do que mesmo. Eu acho que o Fluminense é aquela coisa, ele vai continuar ganhando dos times que estão lá embaixo, possivelmente Sport, Fortaleza. Eu acho que não ganha do Fluminense, e isso mantém ali no meio de tabela, mas não é para ter grande esperança, não. Isaías, você acha que o Fluminense tem alguma chance de ser campeão? Vamos falar a verdade, né? Eu acho que é cavalo paraguaio, hein? Não, sinceramente, como nosso amigo acabou de falar, é intruso ali em cima, né? É intruso. Tem um time bem ajustado, um time certinho. O Odair tá sabendo organizar muito o time, mas não vai muito longe, não. Acho que não briga nem por Libertadores. Vamos aguardar. Mas não tem chance de cair, né? Pelo menos tá ali na água de salsicha, né? Não. Famosa água de salsicha. Aquela água que não serve pra nada, tá ali. Não sobe, não... Essa é a visão, Pabinho, que você tem do Fluminense? Vai ficar ali naquele meio bolo, não vai conseguir nada lá em cima, não vai cair, vai ficar ali na água de salsicha. Porque os times que estão ali em cima são muito qualificados, tem um elenco muito bom, então fica difícil. O Palmeiras, se eu não me engano, teve 12 desfalques, 13 desfalques do jogo. Jogou com apenas 2 titulares, pô. Mesmo assim o time tava muito bom. Eu não vi o jogo, vi os melhores momentos, e o Palmeiras foi superior nos melhores momentos. Então eu acho que fica muito difícil o Fluminense. Tem Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo. Não dá pra ele ficar em cima, pegar um G6 aí, nem entrar no Libertadores. Vai ficar ali na Sul-Americana ali. Não. É muito difícil. Isso. Muito difícil mesmo. Nono, décimo, eu acho que o Fluminense fica nisso aí. O time do Palmeiras, que ficou o desfalque. Everton, Matias, Polvina, né? Felipe Melo, Wesley, Luan Silva, Luan Normal, Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva. O time todo quase. Mesmo assim, ganhou com necessidade. Entendeu? Acho que é muito difícil mesmo. O Grêmio, quando jogou com o Fluminense aqui no Maracanã, é pra ser uma goleada. A gente viu muita diferença entre Fluminense e Grêmio.
Então, assim, Isso- o Fluminense deu sorte, além de tudo, como o Thiago falou. Fez os pontos dele que tinha que fazer mesmo. E agora é só manter, né? Saiu da zona da confusão ali, agora é só manter, fica ali mesmo ali e vamos que vamos. Mas aí Léo, o Fred postou no Instagram dele, né? O pé dele, o tornozelo dele tá uma bola. Parece que ele machucou torceu, aí. Torceu no aquecimento. Pronto. Um time que tem Ganso, que tem Fred, Nenê, não dá, né, Léo? Vamos falar a verdade. Ex-jogadores em campo, né, cara? Ex-jogadores. Só não pararam ainda. O Nenê ainda é muito bem, mas é aquilo, né, cara? A idade compromete na parte física e ele tem menos tempo para realizar as coisas dentro de campo. Desde a época do Vasco, o Nenê não tinha condições mais de jogar os 90 minutos. Então, o que o jogador faz? Ele tem que, em vez de jogar nos 90 minutos, ele joga 60. Ele joga 50 minutos. Né? Então, o que acontece? Vai dando menos tempo para ele realizar aquilo que ele sabe fazer. Só que aí, como ele tem menos tempo em campo, ele tem uma possibilidade menor de dar o passe ou de fazer o gol. Então fica complicado depender do Nenê, né? Mas seja um jogador de qualidade. Então, vamos dizer aqui então agora o que a gente espera para os próximos jogos aqui, a visão de cada um. Eu vou dar um jogo para cada um aqui. Para vocês, Aías, próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é claro, a gente não está considerando aqui a Copa do Brasil, mas a 22ª rodada, o Flamengo pega o Coritiba, que inclusive está ganhando nesse exato momento de 1-0 do Bahia, no Maracanã. Qual é a sua expectativa? Porque no finalzinho a gente vai para os placares, tá? Só expectativa de jogo. Qual é a sua expectativa para esse jogo contra o Coritiba em casa? Eu acho assim, que é um jogo fácil. O Flamengo tem que ir para cima e começar a mostrar o que o Rogério Ceni vem fazer, né? Ganhar os jogos. Principalmente os clubes lá de baixo. Não tem como empatar nem perder pro Curitiba aqui no Maracanã. Aí é Deus campeonato. Não tem como. A gente empatou agora com o Atlético Goianiense, hein? Empatamos agora. Sim, mas ali foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Não pode acontecer isso de novo, senão vai ser bizarro, hein? Uma fatalidade. E o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Com certeza não vai cair. Pelo amor de Deus. Nós ganhamos bem. Caindo de ideia. Pô, jogo no Maracanã. Não é possível, né? Time de baixo, não tem como. Pelo amor de Deus. Coritiba ganha lá do Bahia, dessa galera aí, mas, porra, do Mengão aqui no Maraca não pode. Não tem como. Ô, Thiago. É jogo pra ganhar e ganhar bem. Então vamos lá, Thiago. 22ª rodada do seu Botafogo. Nossa batalha vai ser agora quarta-feira, né? Vai ser agora quarta-feira, é uma batalha muito forte, pesada. E vamos que vamos. Exato. Vamos que vamos. Thiago, o seu Botafogo pega o famoso Fortaleza aí, né? Agora que perdeu o Ceni tá no Mengão. Qual é a sua expectativa para esse jogo aí? Só uma expectativa. Os placares a gente vai dar no final. Tudo depende muito de como vai ser o trabalho hoje contra o Bragantino, né? Aí a gente vai saber como é que vai ser o andamento até o Fortaleza. Vai ter mais uma semana de treino. Isso é bom. Mas eu creio que é uma boa expectativa. Até porque tem que ganhar esses 2 jogos, que a próxima sequência é São Paulo, Atlético Mineiro e Inter. Então tem que ganhar esses 2 jogos. Porque senão tá carimbando o rebaixamento. Cara. Agora vem uma situação... Pode falar, Isaías. Ele falou que, né, o Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro e o São Paulo, não é isso? Tem o Flamengo também. Isso, e o Inter também. Não, os dois primeiros jogos depois do de hoje, né? Então, vou botar a camisa do Botafogo. Pois é, mas o Botafogo também pega o Flamengo, se não me engano. Se eu não me engano. É uma sequência pesada. Pesada, é Atlético, é São Paulo, São Paulo. Acho que é Atlético, São Paulo, Flamengo e Inter, se eu não estou enganado ainda. Vixe, mano. Depois do Fortaleza. Uma sequência bem pesada. O torcedor aí, botafoguense, né, tem que dizer que ele é José Maria José de cabelo em pé. Agora, outro vixe também. Outro vixe é a pergunta aqui. Atlético Mineiro, pro Léo, Flamengo e São Paulo. Depois pega o Inter fora. Vixe, Maria. Nossa. Depois pega... Se conseguir um ponto é muito, hein? Aí depois pega o Coritiba fora também. Complicado, hein? Nossa senhora. Agora, outra coisa complicada vai ser agora a expectativa de Léo e de Pabinho. São
Paulo, que vem aí numa ascensão, o dinismo, né? O dizinismo, não sei como é que eles chamam lá, o Diniz. São Paulo e Vasco lá no Morumbi. Como é que vocês enxergam isso? Vocês já... Qual é a expectativa para esse jogo aí? Bom, deixa eu começar a falar aqui. O que eu acho é o seguinte: como o São Paulo vai encarar esse jogo depende muito do resultado do jogo contra o Flamengo, né? Porque no meio do caminho tem uma pedra chamada Flamengo. E isso aí pode alterar a forma como o São Paulo vai chegar para o jogo contra o Vasco. Já a postura do Vasco não muda muito daquilo que vem sendo. E aí eu vou repetir o exemplo que eu dei em relação ao Palmeiras. O Palmeiras vem apresentando um bom aproveitamento no ataque, mas passou imensas dificuldades de furar esse bloqueio de 3-5-2. Não estou dizendo que é inabalável, tanto que o Vasco perdeu para o Palmeiras. Mas é um sistema que impõe essa dificuldade para quem tenta fazer gol. Então, o São Paulo vai vir mais cansado, né? E o Vasco vai ter a semana toda para preparar o sistema defensivo para encarar esse bom time do São Paulo nesse bom momento. Então, é um jogo que, da parte do Vasco, deve dar calo na vista, né? Mas existe possibilidade. Agora eu vou te dizer um negócio, hein, Fabinho? Você vai dizer a sua expectativa entre esse jogo aí do São Paulo e Vasco. E essa frasezinha que ficou muito marcada nesse vídeo, sistema defensivo, que o Léo tá falando ali. O Fernando Miguel não pode entrar nesse meio desse sistema. Entra nesse sistema defensivo, porque inclusive o jogo que o Palmeiras perdeu foi por causa de um pênalti, né? Foi o pênalti do Luiz Adriano e o Fernando Miguel deu aquela coisa ali. E lá no jogo contra o Flamengo também o Fernando Miguel deu uma paçocada. Então qual é a sua expectativa aí para esse São Paulo que vem forte aí contra o Vasco? Então, vai ser um jogo difícil, muito difícil mesmo pro Vasco. Porque nesse meio aí, né, esse meio caminho que vai ter aí, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo, né, e o Vasco vai pegar o Fortaleza agora, quinta-feira. E pode acontecer muita coisa mesmo. E assim, eu vejo o Vasco forte. O Vasco não vai... Eu vou falar aqui, o Vasco não vai sair de lá com a derrota. Ou é empate ou ganha. Vou falar logo a verdade logo. Ou é empate ou ganha. E outra coisa, esse negócio de sistema defensivo é balela, pô. É zaga. É óbvio que a zaga do VAR, aquela zaga ali jogou bem, poxa. Fato. E agora vai comprovar mais ainda, porque assim, a gente pegou um Palmeiras muito forte. Tentamos segurar ali o máximo. Perdemos o jogo, beleza. Ganhamos do Sport, sem sofrer gol. E agora a gente vai ver, porque tem um Brenner lá nas alturas, voando baixo. Tem o Luciano, brabo, Daniel Alves, vai salgar. Mas a gente vai sair de lá com um gol do Cano, ou vai ser empate, ou o Vasco leva essa vitória aí. Porque dos últimos 5 jogos que o Vasco teve com o São Paulo, o Vasco saiu vencedor. 3 vitórias pro Vasco, 2 pro São Paulo. Claro, a gente perdeu as 2 lá e ganhamos as 3 no São Januário. Mas agora é hora do Vascão se mostrar superior. Vamos que vamos. Rapaz, eu acho que o São Paulo vai vir mordendo. Mas mordendo. Agora, só pra gente finalizar de forma rápida, Léo, vou te dar essa réplica. Sistema defensivo é balela realmente? Ou isso funciona? De forma rápida pra gente finalizar e ir pros placares aqui. Pô, né? Claro que funciona, pô. Claro que funciona. Muda completamente a postura de uma equipe que entra com 2 zagueiros, que entra com 3. Né? O posicionamento e o avanço dos laterais é completamente diferente. Então, posicionamento em campo, com 3 zagueiros, 5 no meio de campo, pera lá um pouquinho, né? Então, na minha opinião, essa é a nova formação dentro desse sistema defensivo. Pronto, então dessa forma, a gente vai agora para os placares da 22ª rodada, a gente vai dar aqui a nossa visão, né? E, caso a gente acerte, a gente vai fazer como fizemos nesse próprio vídeo, vocês vão ver, é claro, já viram no início, os placares aí que Thiago acertou do Santos, 2-0 contra o Inter. O Atlético Mineiro que Léo acertou, 2-1 em cima do Corinthians. E o placar que eu acertei, Palmeiras, 2-0 em cima do Fluminense. Vamos aos placares aqui então. Bragantino e Bahia. Vou começar sempre nessa ordem. Pabinho, Thiago, Isaías e Léo. Pabinho, assim que Pabinho falou o placar, você já segue. Thiago,
Thiago falou placar, já segue Isaías. Isaías falou placar, já segue Léo. Bragantino e Bahia, Pabinho. 2-1 Bahia. 3-0, Bahia. 2-2. 2-1 Bahia. Bom, pra mim vai ser 1-1. E vamos pro jogo do Flamengo e Curitiba no Maracanã. E aí, Pabinho? 3-1 Flamengo. 2-0, Flamengo. 4-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Rapaz, Tem que levar um gol, Flamengo. tem que levar um gol, né? Eu vou botar aí 2-1 Flamengo. Então vamos lá. Atlético Paranaense e Santos. A Arena da Baixada, naquele campo lá safado do Atlético Paranaense, que a bola corre igual o demônio. E aí, Pabinho? 2-0 Atlético Paranaense. 1-0 Santos. Marinho, minimice aleatório. 2-1 Atlético Paranaense. 2-2. Então, pra mim aqui vai ser 2-0 Santos. Goiás e Palmeiras. Rapaz, vai ser difícil botar uma vitória do Goiás, hein? Toda rodada. E aí, Pabinho? Goiás e Palmeiras. 3-1 Palmeiras. 3-0, Palmeiras. 2-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. Rapaz, pra mim vai ser 2-0 Palmeiras. Agora é o jogo, hein? Morumbi. Agora eu quero ver. Pabinho disse que o Vasco não sairia derrotado. Vamos ver o placar. São Paulo e Vasco, Pabinho. 1-1. 2-1 São Paulo. Ó, como eu tenho que torcer pro Vasco. 2-2. Também acho que vai ser 2-2 também. Rapaz, esse negócio de torcer pro Vasco, eu não queria isso não, mas eu acho que vai ser 3-0 São Paulo. Não me julguem. Vamos que vamos. Ceará e Atlético Mineiro, Pabinho. É difícil esse jogo. Mas o Galo vai ganhar novamente aí. 3-0 Galo. Jogo difícil, 3-0. 2-0 no Galo. 1-1. Acho que vai ser 2-1 pro Galo. Rapaz, eu vou seguir aqui o nosso convidado especial Isaías, companheiro rubro-negro aqui. Eu acho que também vai ser Vai secar 1-1. junto. 1-1. Atlético é fraco fora de casa. Também acho que vai ser 1-1 e o Ceará é chatinho. Nossa, esse jogo aqui vai ser triste pro Botafogo. Coitado do Botafogo. Botafogo e Fortaleza, Pabinho. Botafogo e Fortaleza. 1-0, Babi neles. Opa. 2-0. Opa. 2-0 Futão. 1-0 Botafogo. Opa, só eu que vou colocar a derrota do Botafogo? Vai, Léo. Eu vou colocar um empate. 1-1. Ah, gente. Que é Fortaleza. É o Botafogo, né? Fortaleza 2-1 na cabeça do Botafogo. Você me desculpe, gente. Botafogo é muito ruim. Time muito ruim. Ó, vamos pra Inter e Fluminense. E aí, Pabinho? Inter e Fluminense. Cara, Abel lá encontrando o Fluminense. O Fluminense vai levar 2-1 Fluminense. 1-0 Fluminense. 2-2. 1-1. Foi 1-1. 1-1? Falou já? 1-1? Foi isso? Falei. 1-1. Bom, pra mim... Cara, eu vou seguir, Léo. 1-1 também, nesse jogo aqui do Inter e Fluminense. Corinthians e Grêmio. E aí, Pabinho? Corinthians e Grêmio. Corinthians tá muito mal. Tá tudo batendo na cara do Corinthians. Bota aí 2-1 Grêmio. 2-0 Grêmio. 1-0 Grêmio. Vou seguir meu tio aí também. 1-0 Grêmio. Aqui eu vou seguir Pabinho, 2-1 Grêmio. Agora, esse Maria Sport, último jogo. Sport e Atlético Goianiense, Pabinho. Vitória do Sport. 3-1. 1-0 Goianiense. 2-1 Goianiense. 2-2. Bom, esse jogo aqui eu acho que vai ser 1-1. E olha,
Pra gente finalizar aqui a nossa chamada, saiu o gol, hein? Saiu o gol nesse jogo do Giovani Curitiba. Foi Giovani Augusto de novo? Outra o vez. Cartola agradece. Cartola tá arrebentando aí, hein, Isaías? E é o Mitano. Rapaz, e vocês colocaram o Curitiba caindo, hein? Tá dando 2-0 lá em cima do Bahia, hein? Olha aí. Bahia é muito fraco. Então agora a gente vai aqui para as considerações finais. Vou começar aqui pela ordem que tá no vídeo, da tela, né? Fabinho, suas considerações finais, meu amigo. Primeiramente quero agradecer o Isaías aí, por estar com nós aí. Disponibilizou um tempinho dele aí, né? Tempo corrido, pra estar com a gente. Quero agradecer também o Evandro aí, Rolly Goku. Tamo junto. O Leonardo Gomes, vulgo Foguete. E Thiago Balbino aí. O time dele tá em crise, mas é um grande amigo. E pra ressaltar aqui, cara, o Vascão vai vir com tudo daqui a 2 anos. E o Vasco não tá falido, ao contrário. Ao contrário, o Vasco é gigante e vai vir muito grande ano que vem. Tamo junto. Aí sim, boas considerações finais. O Vasco eu gostei. O Vasco tá, como é que você falou? Tá gigante. Agora com o Pinto ele vai estar erguido. Tá E é isso aí. E aí, Thiago? O que foi? Suas considerações finais aí? Considerações finais, o jogo é hoje, Botafogo e Red Bull Bragantino tem que passar o rodo, porque senão vai se complicar. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, seu Isaías, Pablo Rodrigues, Leonardo, Voz do Além. Tamo junto. Voz do Além, fantástico. Show de bola. Léo, suas considerações finais. Bom, eu primeiramente quero agradecer meu tio, né, por ter aceitado o convite. Pra mim foi muito legal ele ter participado com a gente. Eu que inúmeras vezes já conversei com meu tio sobre futebol. É um cara que realmente gosta de futebol, gosta não só do Flamengo, mas gosta de assistir, entende do que fala. Pra gente aqui é uma honra muito grande estar aí participando com a gente. O primeiro convidado do nosso canal. Quero dizer que agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até agora, que assistiu ou que ouviu no podcast. Estamos começando, muita coisa para melhorar, mas agradeço a todo mundo aí e agradeço também meus colegas aqui da bancada. Show de bola. Então é isso, gente. Vou finalizar agora com o Isaías, dando as considerações finais. Eu também queria agradecer aqui a participação flamenguista, rubro-negro. Isaías, muito obrigado por você ter participado aqui. E as suas considerações finais aí, a expectativa também nesse jogo Flamengo e São Paulo, Copa do Brasil, né? Que a gente falou aqui só do brasileiro, mas estamos aí nervosos, a gente sabe disso. Muito obrigado pela participação, tá? Beleza, irmão? Beleza. Antes eu queria dar uma notícia boa para os vascaínos e para o botafoguense. Me parece que o gol do Curitiba foi anulado e parece que o Bahia fez um gol. Parece. Dá uma mensagem aqui na tela. Isso mesmo. Então tá 1-1, quer dizer, a notícia é boa, né, para os vascaínos e botafoguenses. Boa. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, tá? Foi um grande prazer. Quando estiver precisando, pode chamar, que estamos aí, tá? E vou estar compartilhando o canal de vocês. E com certeza será um sucesso. Sucesso absoluto. Valeu. Fala, galera. Então assim a gente termina aqui mais um vídeo, mais um programa aqui com essa bancada maravilhosa. Acho que tava falando ainda, Evandro. Tá falando aí, pode falar. Só vou deixar, só pra finalizar, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha e a gente finaliza aqui com o Isaías, o nosso convidado, fantástico. Finaliza aí pra gente, Isaías. Não, só dizer que estamos na torcida para que todos os times permaneçam, né, na Série A. E que o Flamengo, sim, na minha opinião, é muito candidato ao título. Show de bola, galera. Valeu, muito obrigado a todos. Tamo junto, até a próxima.